E pessoal, tudo na paz? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a estrutura de decisão if e os seus derivados, como o if-else e o if-else-if. Essa estrutura de decisão ela serve para fazer um controle de fluxo, ou seja, quando eu tenho necessidade de exibir uma determinada informação de acordo com uma determinada ação, ou seja, eu só exibo uma informação ou eu só faço uma ação se uma ação anterior ou se alguma situação anterior for verdadeira. Vamos dar uma olhadinha aqui no VS Code. Vamos abrir o VS Code. Eu tenho aqui aquela pasta que a gente estava trabalhando. Eu vou abrir aqui uma nova pasta, já que não é mais nos exemplos que a gente está trabalhando, né? Eu vou chamar isso daqui então de estrutura if. E vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver como trabalhar com o if. Vou criar um novo arquivo aqui, já vou chamar ele de index.html. Vou criar uma variável chamada num, que vai ser igual a 10, por exemplo. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que se num for maior do que 5, por exemplo, eu informar uma mensagem dizendo isso. Exatamente isso, que número é maior que 5. Então, olha só, aqui que eu tenho, estou dizendo aqui, não é igual a 10, não é maior que 5, e estou mostrando o número aqui que eu estou trabalhando. Vou salvar isso daqui e vamos visualizar o resultado disso. Então, essa estrutura aqui, olha só, número é maior que 5, e eu tenho um número aqui que é 10. Claro que se eu olhar aqui diretamente, eu vou poder ver, eu consigo observar aqui que o número é maior que 5, é 10. Tranquilo? Não se preocupe com essa questão de visualmente eu chegar ao resultado. O importante é a lógica de como o sistema chega ao resultado desses valores. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, um 4, salvar isso daqui e atualizar, vocês vão ver que ele vai continuar dizendo que o número é maior que 5, e não é. Ele é um 4. Então como é que eu resolvo isso? Para que ele só mostre essa mensagem se de fato esse cara for maior que 5. Usando então a estrutura if. E para usar a estrutura if, eu utilizo o if. Em português isso é um se. E aqui dentro eu faço uma coisa que é chamada de teste lógico. O teste lógico ele é composto por um teste que utiliza variáveis lógicas para chegar a um resultado. E todo teste lógico ele retorna um resultado verdadeiro ou falso. Ou seja, vamos supor que eu vou colocar num maior que 5. Sinalzinho de maior. Isso aqui tem duas possibilidades. Isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Claro, mais uma vez, olhando aqui visualmente, eu sei que o 5 aqui, que o 4 não é maior que 5, logo isso aqui é falso. Se isso for verdadeiro, ele faz o que eu colocar dentro das minhas chaves. Eu tenho uma chave aqui, e tudo que eu coloco dentro dessas chaves é feito se o resultado disso daqui for, então, verdadeiro. Nesse caso, a gente sabe que o resultado vai ser falso. Logo, isso daqui não vai acontecer. Então, olha só. Salvando isso aqui, eu tenho que salvar. Executando de novo o meu programa, dando 2 cliques aqui, observa que não apareceu. Porém, se eu trocar esse valor aqui para um 8 e salvar, quando eu vim aqui e rodar de novo, agora sim, ele vai aparecer, número maior que 5, 8. E aí vem a parte que vai ficar bem legal. Eu quero deixar isso aqui dinâmico, eu quero que o usuário digite o número e aí eu faço essa verificação. A gente já sabe como ler valores do usuário. Como eu quero ler valores inteiros, eu vou usar o parser aqui. E aí olha só que interessante. O usuário vai digitar o número agora e eu vou verificar se esse número é ou não maior que 5. Salvando. Clicando no botão direito do mouse. Abrir aqui então com o Windows Explorer. Dando 2 cliques, ele vai pedir para mim digitar o número. Vou digitar o número 2 e dar um OK. Ele não abriu. Isso porque, lembrando, ele só mostra o alerta agora
se isso aqui for verdadeiro. No caso, número. Agora, eu não sei mais, eu não consigo mais controlar. Observe que agora não é mais visível qual vai ser o resultado, porque o resultado aqui depende da ação do usuário. E aí, então ele vai verificar. Verificou, é maior que 5, ele mostra. Não é, como não era, ele não mostrou. Vou atualizar novamente aqui. Agora eu vou digitar um 90. 90 é maior que 5. Logo, número é maior que 5, 2 pontos, 90. Legal, agora vamos fazer um outro detalhezinho aqui. Vamos supor que, se não for maior que 5, eu quero informar que não é. Então eu coloco aqui um else. O else basicamente quer dizer um senão, correto? E aqui eu vou dizer então que o número não é maior que 5. Vou tirar esse comentário aqui, para ficar mais fácil da gente poder entender. Então, ó, vou colocar aqui, o número não é maior que 5. E eu estou mostrando o número. Vamos salvar isso aqui então, e agora eu tenho duas situações, olha só. Digito o número, ele vai fazer uma verificação aqui, verificando se o número é maior que 5. Se for, ele vai mostrar aqui, ó, o número é maior que 5 e o número. Senão ele vai mostrar, o número não é maior que 5 e o número. Vou colocar aqui um valor, 50. 50 é maior que 5. Vou atualizar de novo e colocar aqui agora 2. Ok? Ó, 2 não é maior que 5. E aí ele mostra o 2 para a gente. Olha só que bacana. Isso aqui eu posso fazer algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu quero saber se o número que o usuário digitou é positivo ou negativo. E eu posso fazer da seguinte forma. Vou apagar isso aqui, vou deixar só a parte onde eu peço o usuário para digitar o número. E eu vou fazer aqui, ó, if num. O que define o número positivo? O número positivo são números que são maiores que zero. Certo? Então, se o usuário digitar o número maior que zero, ele vai dizer que o número é positivo. Vamos abrir aqui novamente, já salvei. Então, vou colocar 10. Você digitou o número positivo. Vou atualizar aqui novamente, vou digitar menos 2 e ele não vai informar nada. Mas eu quero informar também se os números forem negativos. E aqui vem um pequeno detalhe. O número ele pode ser, vamos pensar assim, ó, o número pode ser positivo se for maior que zero, negativo se for menor que zero, ou ainda esse número pode ser zero. Então, se ele não for maior do que zero, não quer dizer necessariamente que ele é negativo. Ou seja, se ele não for maior que zero, ele ainda pode ser zero ou menor que zero. Então, eu posso fazer aqui uma segunda estrutura chamada de else if. O else if ele é usado quando eu preciso fazer uma segunda verificação. Ou seja, nesse caso, eu posso verificar se num é menor do que zero. Então, aqui, ó, eu verifico se o número é menor que zero. Se for, agora eu vou informar que a pessoa digitou, então, um número negativo. Certo? Então, vamos testar isso aqui, atualizando. Se eu digitar 10, ok, você digitou um número positivo. Se eu digitar menos 30, você digitou um número negativo. E se eu digitar 0? Se eu digitar 0, ainda nada aparece, porque eu ainda não fiz essa opção. Ele testa, se isso aqui der certo, ele mostra isso. Se não, ele testa isso daqui. Se der certo, ele mostra isso. Se não, ele não mostra nada. Mas eu posso colocar um senão aqui, para que, se ele não conseguir entrar nesse teste, se ele não conseguir entrar nesse teste, então ele vai ter um finalzinho padrão aqui, um final onde vai servir para se as situações anteriores derem errada. Vou colocar aqui, ó, você digitou 0. Vamos testar então? 50, positivo. Menos 90, negativo. E se eu digitar 0, você digitou 0. Então, essa aqui basicamente é a estrutura do if, else, if. Eu consigo, então, fazer com que
parte do meu programa seja ou não executado de acordo com um teste lógico que é feito dentro desses conjuntos aqui de chave. E quando eu tenho simplesmente o else, significa que se todos os anteriores deram errado, eu caio dentro desse else aqui. E eu poderia ter mais else ifs, tá certo? Eu poderia ter vários else ifs aqui sendo feitos, beleza? E no final de todos esses else ifs eu tenho um else. Ele faz esse teste, deu certo, ele entra aqui. Não deu certo, ele faz o segundo teste, deu certo, ele executa isso aqui. Não deu certo, assim por diante. Se nenhum desses der certo, eu coloco o else if. Eu caio no else aqui. Mas também, caso eu queira, eu posso deixar sem esse else. E aí, essas duas condições só vão ser executadas se uma dessas duas situações forem verdadeira. Caso contrário, nada é feito. Então o if ele faz esse controle aí pra gente. Ele determina aonde ou por onde o meu programa vai passar, quais passos ou quais comandos serão visualizados ou não visualizados, de acordo então com um teste. Um detalhe é que esses testes irão usar operadores lógicos, são esses símbolos aqui, como o sinal de maior que e o sinal de menor que. E aí então nós temos alguns aí que a gente pode utilizar, como por exemplo, quando eu quero comparar se uma coisa é igual a outra, eu posso usar o igual para fazer a comparação. E aqui o meu programa ele junta, tá certo? Eu estou usando uma fonte aqui que faz essa junção, mas basicamente você vai estar vendo aí se você digitar dois iguais, assim, ó, igual, igual. Esse igual, igual, ele significa igualdade. É quando eu quero saber se uma coisa é de fato igual a outra. Por exemplo, se eu quiser saber se num é igual a zero, eu venho aqui e coloco igual, igual. Isso é diferente de um único igual, porque quando eu tenho um único igual é atribuição. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, ó, num recebe o que eu tenho aqui dentro. Aqui eu estou verificando se num é igual a zero. Se eu coloco um só igual, eu estou dizendo num recebe zero. Dentro de num vai passar a ter zero. E aqui não. Aqui eu verifico se dentro de num tem o zero. Outra opção é o sinal de menor que. Depois eu tenho aqui o maior que. Vou fazer esse comentário aqui melhor. Deixar assim, ó. Ok? Isso aqui serve, essa barra asterisco, serve para fazer comentários aqui. Esses comentários são coisas que normalmente a gente não utiliza, só servem para poder exemplificar alguma coisa. Então eu tenho o igualdade, que é igual, igual. Eu tenho o símbolo de menor que é o menor que. Tenho o símbolo de maior que vai indicar maior que. E eu posso fazer combinações, como posso utilizar o menor igual. Mais uma vez ele vai criar um símbolozinho um pouquinho diferente. Minha fonte que eu estou usando faz isso. Então isso aqui é o menor igual. Depois eu tenho o maior igual. E por último eu tenho o diferente, que ele pode ser utilizado dessa forma. Ele pode ser usado com esse símbolo, que é formado pelo exclamação e o igual. Depois eu vou colocar aqui. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas. Vou abrir aqui o bloco de notas para que a gente possa visualizar esse símbolo sem as modificações que o meu editor faz. Então, ó, dois iguais é igualdade, maior que, menor que, menor igual, maior igual, diferente e diferente, correto? Então, eu posso utilizar esses símbolos para poder trabalhar aí as minhas... Então, eu posso utilizar esses símbolos para trabalhar com os meus testes lógicos. Sempre que eu quiser fazer algum teste, eu uso isso daqui. Como, por exemplo, eu posso verificar, ó, se A é igual a B, se A é menor que B, se A é maior que B, A menor ou igual a B, A maior ou igual a B
e posso verificar se A é diferente de B, correto? Todas essas verificações podem ser feitas aqui através do meu teste lógico, e isso aqui, lembrando, sempre vai dar o resultado de verdadeiro ou de falso. Na verdade, os resultados vão ser true ou false. Seria verdadeiro ou falso em inglês, tá certo? Como a linguagem ela é de origem inglesa, o que nós vamos ter é isso, true ou false, de acordo com o que eu estou fazendo ali, tá bom? Com o tempo, a gente fazendo, exercitando, vocês vão pegando melhor essas questões aqui. E para finalizar, vamos fazer aqui um exemplozinho bem bacana. Vamos perguntar ao usuário que horas são e vamos dar uma mensagem para o usuário de acordo com a hora do dia dele, tá certo? Vou perguntar aqui. Aí o usuário vai informar para a gente aí. Por enquanto a gente vai pensar que vai ser o inteiro e vai dizer, olha, são 8 horas, são 9 horas, são 10 horas, tá certo? Eu vou dizer o seguinte, olha só. Vamos chamar isso aqui de hora. Então, se horas for, e aí olha só que legal, se horas for menor ou igual a 6, vou desejar para o usuário uma boa madrugada. Ok? Então, se for menor que 6, eu vou desejar para ele boa madrugada. Vou apagar os outros aqui para a gente poder ir fazendo tudo certinho, tudo tranquilo aqui. Vamos fazer um teste aqui então, para ver como é que tá. Que horas são? São 12 horas. Nada acontece. Que horas são? São 3 horas da manhã. Boa madrugada. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar com aquele valor de 24 horas, né? Onde eu começo a hora com 0, 0, e termino essa hora lá em 23h59, ok? Então vamos pensar que é isso daqui. No entanto, por enquanto a gente está pegando só esse primeiro valor, que é a nossa hora. Então se for else, vou pegar o seguinte, se for antes de meio-dia, então else if, ou seja, se hora for menor ou igual a 12, vamos pegar só menor, né? Quando for 6 horas já vai ser bom dia. Então vamos pegar assim, ó, horas menor que 6. Se for menor do que 12, se for menor que 12, olha só que interessante, eu digitei um valor, ele vai testar, é menor que 6? Se não for menor que 6, ele vai vir para o teste. Se esse valor não é menor que 6, eu automaticamente já sei que ele é maior. Ou ele é igual ou é maior, não existe outra possibilidade. Um valor ele pode ser menor do que 6, igual a 6 ou maior que 6. Não tem uma quarta possibilidade aqui. Então, nesse caso aqui, horas é menor que 6. Se for, boa madrugada. Se não, ele vai ser igual ou maior que 6. Então, eu vou verificar se é menor do que 12. Ou seja, se ele for maior que 6 e menor que 12, eu vou desejar então um bom dia. Correto? Vamos testar para ver se isso aqui está ok. Faltou eu abrir aqui, ó, chave. Salvei. Que horas são? São 5 da manhã. Boa madrugada. São 6. Bom dia. Se for 10 horas da manhã, bom dia. E se for meio-dia? Nada acontece. Porque eu ainda não programei nada para acontecer se for meio-dia. Tá certo? A programação aqui é para menor que 6 e menor que 12. Vamos fazer aqui para que se esse valor estiver depois de 12, né? Se ele não for menor que 6, não for menor que 12, ele só pode ser igual ou maior que 12. Vamos lá, horas menor, vou pegar 18 horas aqui, 18. E aí eu vou desejar para essa pessoa aqui uma boa tarde. E vamos finalizar aqui colocando ainda um else. Se não, vamos desejar para ele aqui uma boa noite. Então, olha só. Se for menor que 6, boa madrugada. Se for menor que 12, ou seja, está entre 6 e 12, bom dia.
Se for menor que 18, está entre 12 e 18, boa tarde. Se não for nada disso daí, vai ser uma boa noite. Ou seja, vai estar ali entre 18 e 0 hora da manhã. Vamos testar isso daqui? Vou digitar aqui então que são 19 horas. Boa noite. Vamos testar então que são 14 horas. Boa tarde. E se for 12, boa tarde também. Se for 11 horas, bom dia. E se for 3 horas, boa madrugada. Bem, esse é um exemplo bem simplesinho. Ainda tem muito aí o que dá para fazer para organizar e deixar isso daí melhor. No entanto, para que a gente possa compreender como é que funciona o if e o else if, esse exemplo já é o suficiente. Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Entendeu um pouquinho sobre o if. Se tiver dúvida, volta um pouquinho, veja com calma, que esse é um assunto bem importante.